As fintechs que atuam no Brasil passarão a seguir as mesmas regras de transparência e prestação de contas já aplicadas aos bancos tradicionais. Essa norma foi publicada hoje pela Receita Federal, depois que ontem as operações policiais aqui no Brasil mostraram a infiltração do crime organizado no sistema financeiro. A nova instrução exige que as fintechs passem a integrar o e-Financeira, sistema usado há anos pelos bancos para enviar informações como saldos, movimentações e aplicações aos órgãos de fiscalização. Na última quinta-feira, as operações da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo revelaram que o PCC mantinha cerca de 40 fundos de investimentos com patrimônio estimado em 30 bilhões de reais ligados a fintechs. Segundo a Receita Federal, o crime organizado se aproveitava de brechas na regulamentação das empresas de tecnologia do setor financeiro que não eram obrigadas a seguir as mesmas regras de transparência. No ano passado, uma instrução normativa semelhante chegou a ser publicada, mas o governo voltou atrás por uma onda de fake news de que o Pix seria taxado. A nova regra não faz qualquer citação à transferência eletrônica de pagamento e deixa explícito que o objetivo é combater a sonegação, lavagem e ocultação de dinheiro do crime organizado. O PCC se infiltrou no sistema formal da economia no ramo de distribuição de combustíveis, que ia desde o controle de usinas de cana-de-açúcar até postos, segundo as investigações. Um estudo do Banco BTG Pactual, divulgado nesta sexta-feira, calcula que as empresas investigadas controlavam 10% de todo o mercado brasileiro de etanol, 2,6% do mercado de gasolina e 1% do diesel. Eduardo, nós dissemos aqui no começo do programa, você representa a Zeta, né, que é a principal associação aí das instituições financeiras, das fintechs, né, foi fundada inclusive pelo Nubank e pelo Mercado Pago. Eu queria a sua leitura hoje, passadas aí mais de quase 48 horas da operação do Ministério Público de São Paulo, da Polícia Federal, o quanto que essa operação manchou ou não manchou a imagem das fintechs? Olha, eu acho que é importante a gente ter esse espaço aqui para até trazer para vocês uma diferenciação entre as fintechs, né, que são as empresas de verdade, de tecnologia aplicada a serviços financeiros e que vem prestando um grande serviço à sociedade brasileira, né, algumas dessas que você mencionou, mas tantas outras, que fazem um trabalho muito sério, né, estão sujeitas à regulação, à supervisão já do Banco Central. Muitas delas já prestavam essas informações à Receita Federal por meio da e-Financeira. Daquelas que estão envolvidas nessa operação, né, ou que foram identificadas nessa operação, que se auto-intitulam fintechs, mas a bem da verdade são empresas criminosas. Né, são empresas que muitas vezes foram constituídas para a prática de fins ilícitos. Né, e aí, sob o nome de fintech, acaba-se por generalizar. Então, acho que esse é o primeiro aspecto importante para a gente trazer, de não haver uma generalização. Né? Acho que as fintechs elas têm prestado um serviço muito importante, né, de inclusão financeira, de acesso a crédito, de facilitação, né, de acesso a serviços financeiros que não existiam. Obviamente que a gente tem algumas instituições aí que foram criadas, né, ou foram, de certa forma, sequestradas para a prática desses ilícitos. E é nessas que a gente tem que concentrar as nossas ações e as medidas para assegurar que isso não volte a acontecer e que haja controles mais firmes. Né? Mas voltando ao seu ponto, a gente entende que não houve um dano à reputação das fintechs, mas sim a esse segmento específico envolvido às práticas criminosas. Oi, Eduardo, que bom tê-lo aqui conosco hoje, meu caro. Acho que você trouxe um ponto importante, que é o papel que as fintechs tiveram na abertura do sistema financeiro, na inclusão e no acesso ao crédito e tudo mais, né? Mas hoje teve uma discussão entre especialistas de regulação, numa preocupação se não foi longe demais, né? Onde é que a regulação falhou até aqui para permitir que o crime organizado entrasse nesse ecossistema e atuasse de forma tão forte por tanto tempo, com tanto dinheiro?
Perfeito, Thaís. Acho que esse é um ponto sobre o qual a gente tem mesmo que se debruçar e aproveitar o momento para acelerar essas discussões e as medidas que devem ser tomadas. Né? Acho que, como você bem disse, a mudança regulatória que permitiu o surgimento das fintechs e o crescimento das fintechs foi fundamental para a gente ter o sistema financeiro que a gente tem hoje. Né? Se a gente voltar no tempo 10, 15 anos, era uma dificuldade muito grande, né, de abrir contas, era muito caro abrir contas, o acesso a cartão e a crédito era muito complicado e a gente tinha praticamente metade da população brasileira marginalizada e fora do sistema. Então, essas mudanças regulatórias permitiram a entrada de novos agentes, né, que promoveram toda essa transformação positiva. É óbvio que o que aconteceu, muitas dessas fintechs cresceram e se transformaram, né, grandes instituições que atendem ao grande público, e essas são muito robustas e desde cedo, né, por terem crescido relativamente rápido, já entraram ali como entidades autorizadas, supervisionadas e cumprindo exatamente as mesmas regras de combate à lavagem de dinheiro, né, e à ocultação de bens e valores, né, as regras de PLD que a gente chama, iguaizinhas às dos bancos. Então, para essas grandes instituições, essas grandes fintechs, não há que se falar em nenhum tipo de brecha, de assimetria, né, ou de lacuna. Então, esse grande público servido por essas entidades está muito seguro e essas entidades são muito sérias e têm contribuído para o combate da criminalidade. Agora, houve sim e ainda existe uma parte de instituições, né, de fintechs que podem ser criadas e começar a operar sem ter uma autorização prévia, né, do regulador. Isso acontece porque a regra que existe hoje, ela permite que enquanto essa fintech, essa instituição, não chegar num determinado volume de operações, né, de transações, ela não precisa pedir a sua licença, ela pode operar. São volumes relativamente baixos quando a gente pensa nas grandes instituições, mas isso é visto hoje como um dos pontos de vulnerabilidade e que deve ser revisto. Né? O Banco Central já começou a olhar para atualizar esse normativo e fazer com que ou esses limites sejam ainda mais reduzidos, né, para permitir a operação sem autorização, ou sejam até mesmo zerados ao longo do tempo. Então, esse é um processo que já passou a ser revisado pelo Banco Central e a gente acredita que ele é, sim, muito importante. Agora, é importante também acrescentar que não basta só mudar as normas, né, não basta só mudar a regulação, mas é muito importante que a fiscalização seja efetiva, né? E nesse sentido, que os órgãos de fiscalização, e particularmente o Banco Central do Brasil, tenham os recursos, né, humanos e financeiros necessários para fazer esse trabalho. E esse é um ponto que nos preocupa, porque a gente vê que ao longo dos últimos anos, né, o Banco Central não conseguiu repor o seu quadro de funcionários que foi diminuindo ao longo do tempo por aposentadorias. Então a gente acha que são os dois pontos que têm que caminhar em paralelo, Thaís. O aprimoramento regulatório e o fortalecimento dos órgãos, né, das instituições que vão fazer a fiscalização e supervisão dessas normas para que elas sejam cumpridas na prática. Eduardo, essa decisão da normativa da Receita Federal de hoje, vocês viram como? Ela foi muito bem recebida por nós. A gente já apoiava essa instrução normativa quando ela foi editada lá no ano passado, né? A gente lamentou quando ela foi revogada no começo do ano, em meio àquela confusão toda que foi criada em torno do Pix, porque, a bem da verdade, como eu disse, diversas fintechs já cumpriam essa obrigação, né? Óbvio que as menores sim, vão ter que se adaptar e vão passar a cumprir. Elas vão ter um ônus, né, para fazer esse monitoramento, essa informação, mas da nossa perspectiva, esse é um ônus que é totalmente justificado, né? Acho que a gente vai passar a fornecer para a Receita Federal, né, e para os órgãos que compõem o sistema aí, né, de segurança e de combate à lavagem de dinheiro, informações que, de acordo com eles, são muito importantes para ser mais efetivo na fiscalização e coibir esse tipo de prática criminosa. Então, da perspectiva do setor, isso é muito bem-vindo e é da maior importância, né? Voltando à sua primeira pergunta, tudo que nós não queremos é que, por causa de uma ínfima minoria de maus atores, o setor seja prejudicado, né, e a sua reputação seja também prejudicada.
Agora, Eduardo, não tem uma preocupação com o aumento de custo, de operacionalmente, como é que o cumprimento dessas obrigações? Quer dizer, a Zeta representa os dois maiores, né, de um universo muito grande. Há outras entidades que eu sei que vocês operam, vocês trabalham juntamente, vocês se cooperam, né, uma com a outra. Então, mais de 2.000 fintechs, né? Como é que você enxerga o mercado como um todo recebendo isso, né? Porque são empresas de tecnologia, muitas vezes com custo muito baixo, que desenvolvem uma inovação, uma solução para um problema, mas ainda assim com um custo muito baixo. É verdade, Thaís. Eu acho que esse é um ponto que, de fato, algumas empresas, né, algumas fintechs terão ali alguma dificuldade para fazer frente a essas novas exigências. Vão ter que se adaptar, vão ter que investir em operacionalizar esses informes, né, para a Receita Federal, mas acho que, novamente, cabe frisar que, da nossa perspectiva, isso é em prol de um bem maior, né, em prol de permitir fiscalização mais efetiva, um sistema mais seguro como um todo, porque a gente não quer que haja justamente pontos de vulnerabilidade na cadeia que permitam que o sistema como um todo possa ser penetrado e abusado, né? Porque aí a gente acaba tendo um prejuízo social e setorial muito grande. Então, da nossa perspectiva, vai haver sim, né, para algumas instituições, uma necessidade de investimento, mas um investimento que se justifica nesse caso. Não é um cumprimento de uma obrigação regulatória, né, uma exigência normativa descabida. A nosso ver, ela faz total sentido. Ô, Thaís, agora tudo que o Eduardo coloca bate até com o desempenho do dólar, da Bolsa hoje, né? Parece que a Faria Lima meio que ignorou tudo que aconteceu ontem. A Faria Lima não, né? Mas o mercado, os agentes financeiros compreenderam bem que o que aconteceu ontem era algo muito limitado e muito restrito a uma parte do que ela representa, foi isso? Acho que tem um pouco disso, Caio, o fato assim, né? Ontem eu até trouxe esses números aqui, a Ambima, que é a associação do mercado de capitais aqui no Brasil, são mais de 30 mil fundos, 10 trilhões de reais aplicados no mercado de capitais no Brasil, né? Isso dá mais de 80% do PIB, mesmo no caso das fintechs, duas empresas identificadas como fintechs, num universo de mais de 2.000. Então, colocando nessa proporção, parece pequeno, mas não é pequeno, né? A movimentação de dezenas de bilhões de reais, né? Numa ponta de iceberg, que muitas coisas ainda podem ser descobertas, e por mais que o mercado financeiro, do ponto de vista da operação, dos ativos, da precificação, vamos dizer assim, da crise, não tenha refletido o que aconteceu internamente nas casas, nas gestoras, nos grandes bancos, a preocupação foi enorme, porque o que ficou claro é que, se foi pela brecha dos órgãos reguladores, mesmo das entidades autorreguladoras de maior cobrança ou de governança das casas na Faria Lima, o crime organizado entrou no sistema. Então, essa é uma realidade que pode até não aparecer no preço do dólar, mas ela aparece, ela está presente e ela vai precisar ser endereçada pelo mercado como um todo. Eduardo, para finalizar, teve muita politização em cima desse caso, hoje inclusive, né? Muito politizado, a questão do Nicolas Ferreira, do vídeo, se estava certo, se estava errado. Inclusive o partido do governo, o Partido dos Trabalhadores, apresentou um pedido de CPI para investigar as fintechs. Como que vocês tentam se distanciar dessa politização? Eu queria a sua opinião também sobre o próprio pedido de uma CPI para investigar as fintechs. Olha, a gente se distancia disso fazendo um trabalho muito sério, né? Como eu bem disse, de fazer um trabalho de prestação de serviço, né, às pessoas, de inclusão financeira, acesso ao crédito, de forma bastante séria, regulada e supervisionada pelos órgãos responsáveis. E a gente faz também um trabalho do próprio setor de organização. Então, a Zeta, por exemplo, ela tem acordo de cooperação com a Polícia Federal para prestação de informações. Isso já não é de hoje. A gente também tem um acordo de cooperação técnica com o Banco Central para fortalecer a segurança do Pix, né? O chamado MED 2.0, que é um mecanismo de estornos e devoluções do Pix para casos de fraude. A gente faz parte da Aliança Nacional, né, de Combate às Fraudes Digitais Bancárias. Então, é uma série de ações que, para além do nosso trabalho, já em cumprimento a toda a legislação, vai além
para realmente cooperar com todas as autoridades naquilo que podemos avançar em cima do que já está dado pela regulação e pela legislação, para ter certeza que o sistema é forte e a gente olhar para casos como esse e tirar as lições e novamente, né, atuar para melhorias, porque a melhoria tem que ser constante, né? Eu acho que essa operação deixou muito claro como o crime organizado se sofisticou e se sofistica e continuará fazendo isso, continuará buscando se aprimorar. Então, cabe a nós também, como setor, assim como o Estado, se aprimorar para atuar com força nisso. E do ponto de vista da polêmica em torno de se deveria ou não deveria ter sido revogada, né, a questão do Pix e das fake news, se foram ou não, a gente prefere não participar e simplesmente fazer o nosso trabalho. Quanto a uma eventual CPI sobre fintechs, eu acho que aqui a gente, como foi bem trazido pela Thaís, né? De fato é uma operação grande, né? Recursos significativos, mas a gente está falando ali de fundos de investimento, de duas, né, fintechs. Eu acho que a operação como um todo mostra que o crime está arraigado em vários setores da economia. Eu acho que a gente tem que olhar para isso como um todo, e eu não sei se o melhor caminho é criar uma CPI para as fintechs. Acho que a gente tem que deixar que as autoridades policiais investigativas, né, e de persecução penal façam seu trabalho. Mas, obviamente, se essa for a decisão do Congresso, a gente vai estar cooperando da forma mais transparente e mais ativa possível para que esse trabalho siga adiante, se for pelo caminho de uma CPI também.